filhos de Candi, virar um índio. Estamos Marília, aqui. eu escolhi essa música para você, porque a Marília escolheu outra música, mas eu sugeri essa, achei que era uma música que tinha a ver com o tema do que a gente ia conversar e tudo. Espero que você tenha Adorei, gostado. adorei, adorei. Tudo bom? E você tá com a sua blusa que eu amo, das Eu botei em sua oncinhas. homenagem. Eu botei em sua homenagem. Queria que você falasse para a gente um pouco disso. A Marília, ela tem no escritório dela um quadro com uma onça vermelha. E aí eu botei essa blusa em homenagem a você. Eu tenho uma onça, a onça, não tem muita coisa. Eu tenho uma onça e deixa eu ver se dá para ver aqui. Eu tenho uma pata de onça também. Sim, sim. E aí, Qual é a parada com a onça? a onça é uma parada, é um bicho brasileiro. E tem uma coisa engraçada que eu tenho, a minha avó, meu tio é biólogo, eles sempre tiveram essa ligação com vamos valorizar as coisas aqui. Né? A minha avó era engraçada porque ela era uma geração ainda meio anti-americana, contra anglicismos. Então a onça sempre foi o bicho que a gente usava, né? Nas brincadeiras de virar onça e etc. E eu continuei isso com os meus filhos. E o Luiz, que pintou o quadro da onça, que é meu marido, que é artista plástico, ele tem um trabalho todo de pesquisa de folclore, com personagens folclóricos, Saci, Curupira, todo o universo. E aí aquela onça, quando ele pintou, eu falei, essa é minha. E aí, quando eu tive o meu escritório mesmo, eu levei a onça para me fazer companhia. Já é uma Então, marca sua, viu? Vestir a blusa da Marília aqui. muito bom, adorei, adorei. Então, foi bom que a gente já começou falando, mas deixa eu te apresentar formalmente, né? Para o pessoal que está chegando. Muita gente te conhece já, mas tem gente que não, e vou deixar aqui registrado. Marília é uma amiga querida, advogada colaborativa, mediadora de conflitos. A Marília é diretora do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas. Né? É treinadora de práticas colaborativas, professora, palestrante. O que mais? É mãe do Pedro e do Bento, Meus né? lindos. Esposa do Luiz. E eu aí, a ideia a gente hoje, o que mais? Faltou alguma coisa? Eu posso dizer também que eu sou filha da Sueli, que adora a foto que eu escolhi para te mandar para a divulgação da live. Que eu tô lá cuidando da minha jabuticabeira. E a minha mãe ama essa foto. Então, como o papo de hoje ia ser sobre terra, sobre esses cuidados, eu escolhi essa foto para a dona Sueli. Maravilhoso. E se conseguir, adorei. daqui a pouco ela entra aí. Se ela não se perdeu nas coisas da casa dela, ela entra aí daqui a pouco para ouvir o papo. E qualquer coisa ela vê depois, porque as conversas, se você concordar, estão ficando salvas depois também indo para o YouTube. Maravilha. E aí vão para lá depois, tá? Combinado. E aí a ideia, então, Marília, é a gente te conhecer. Eu já te conheço bastante, mas quero conhecer mais, porque desses projetos todos eu não sei, quero saber o que você está fazendo. Mas apresentar, você se mostrar mais para todo mundo, falar também um pouco da tua trajetória. Chegou uma pergunta para você aqui da Val, para você contar um caso, falar da sua mudança de chave, como é que foi essa mudança do litígio para colaboração. Enfim, falar de você, falar um pouco, né? Você fez teatro também. Eu acho que a gente podia explorar uns lados aí que ninguém sabe da Marília. Vamos lá. A Marília no centro da Roda Viva tomando chá com a Olívia. Muito bom. Cadê seu chá? Tá aí? Tá aqui, ó, tá firme. Saúde. Saúde. Pandemia. E o meu chá, já vou começando o papo, né? O chá é com o talo da erva doce que a gente comeu na salada do almoço, né? Que é muito essa pegada que eu queria falar um pouquinho. Mas eu vou começar pela pergunta da Val, queridíssima Val da Almolim, lá de Curitiba. Na verdade, Val, eu não fiz muito a chave do litígio para colaboração, né? A minha chave, na verdade, foi virar advogada, foi fazer direito com 30 anos de idade. E aí, quando você faz direito com 30 anos, você já entra no direito bem mais crítico do que a média normal, né? A minha primeira faculdade é de artes cênicas, a minha formação é de teatro. Trabalhei bastante com isso, até que eu vi que eu queria organizar mais a minha vida. Eu queria poder trabalhar com coisas, fazer planejamentos mais a médio e longo prazo. E o teatro no Brasil não permite, né? Não temos políticas públicas.
E não temos para cultura, como não temos uma política consistente para meio ambiente também até hoje, que aí é outra causa que eu fui abraçando na minha vida. E aí eu fui para o direito, e no direito, no último semestre da faculdade, eu conheci a mediação. Graças a um grupo também de alunas que tinha ido atrás e estava trazendo a mediação. Eu fiz a Universidade Mackenzie, aqui em São Paulo. E aí eu tive a sorte de, no meu último semestre, fazer uma formação em mediação com a Corina Schnabel, e que era da Faculdade de Psicologia do Mackenzie, e a gente abriu a primeira Câmara de Mediação do Mackenzie, que era a Faculdade de Direito e de Psicologia. Então foi uma experiência linda. E aí eu me formei, e aí eu fui fazer formação em mediação, com a Gisele Groeninga, com a Águida Barbosa, conheci o Adolfo Braga Neto, fui para o IMAB completar. Então, eu já fui uma advogada que foi para aí. Só que a mediação, eu estou falando de 2003, 2004. Não tinha. 2004 foi a abertura do setor experimental de conciliação aqui de São Paulo. Aí eu fui buscando outros caminhos de trabalho, e aí nessa trajetória da mediação eu me apaixonei pela mediação de família. Foi meu encontro também com o IBDFAN. E aí eu fui já me indo para essa área de cuidar de família, de conversas, enfim. Eu nunca fui uma litigante muito boa, porque eu sempre trazia essa outra visão. Eu costumo brincar que dos aportes teóricos todos, eu sou muito freudiana, então não dava para ser muito briguenta quando você pensa sempre que tem uma autorresponsabilização, uma autoimplicação, né? Mas eu posso dizer, Olivia, e você, né, a gente viveu isso muito próximo, que o meu encontro com as práticas colaborativas foi falar, nossa, precisa existir esse método, é assim que eu acredito que tem que ser exercida a advocacia. Né? Que bom que tem esse método, e que eu espero que na próxima geração já não seja necessariamente um método, é uma forma de trabalho. Né? Acho que o advogado vai adquirindo suas ferramentas de trabalho, e o psicólogo, o financeiro... Vai estar incorporado, né? Já é uma coisa que é natural, faz parte, não é uma... Exatamente. Um conhecimento, né, fora da formação do advogado, já está incorporado, é natural. Sim. E que é muito louco, porque a gente que já trabalha com isso há muito tempo, você fala assim, gente, mas isso faz todo sentido, né? O que não faz sentido é uma formação fechadinha, na caixinha, ensinando a fazer petição, a responder, a fazer recurso. Quer dizer, são ferramentas importantes. O processo, né, está aí para nos ajudar, mas ele é para ajudar o direito material e não para atrapalhar, e não para impedir a execução do direito material, que infelizmente é o que a gente mais vê, né? E, enfim, mas aí vai para o assunto vai para um outro lado que não é o nosso foco aqui hoje. Mas a ideia desse papo também tem a ver com, né, você falou Mãe de Pedro e Bento, que são dois fofos da minha vida, e por causa deles também filho vai trazendo um monte de coisa para nossa vida, né, Olivia? É uma experiência bem bacana para quem se propõe a ela. E quem não se propõe, eu também acho ótimo. Acho que também é uma escolha super boa. Mas aí os filhos vão trazendo novidades, amigos para a nossa vida. E no caso, a escola dos meus filhos chama Escola Veracruz, aqui em São Paulo. É uma escola construtivista. E ela tinha uma organização, ela tem uma organização dos pais solidários. E aí eu fui lá xeretar. Falei, oi, que vocês fazem? Faz uns 10 anos isso. E eu brinco que lá foi minha escola de ativismo, porque a nossa organização, ela se propunha a juntar os pais de forma a fazer uma comunidade solidária para pensar temas ligados à educação, ao meio ambiente, à segurança, enfim, tudo que não seja pedagógico, porque isso está a cargo da escola, mas que envolve a educação. E a partir daí eu fui olhando as coisas com outro jeito. O entorno, né? Todo assim, que interessante isso, que legal. Então, um exemplo prático, por exemplo, que é a OPS, que é a Organização dos Pais Solidários, ela nasceu por causa de um tiroteio na porta, entre um segurança particular de uma família e uma tentativa de assalto. Aí mobilizou as pessoas e etc e tal. E aí nós fomos pensar assim, segurança, claro, nós vivemos em grandes capitais, né? Eu de São Paulo, vocês aí no Rio,
Mas segurança é dever do Estado. Segurança não é dever da escola. Não é a escola que tem que pôr detetor de metais ou segurança na porta, né? E os municípios, eles têm, ou pelo menos o município de São Paulo tem o Conselho de Segurança, que é uma entidade de representação da Polícia Militar, da Subprefeitura, da Prefeitura, da Polícia Comunitária, da Secretaria de Meio Ambiente, porque tem a ver, segurança tem a ver com árvore na rua também, das operadoras, e um representante da comunidade. E as reuniões são abertas. Então, vamos lá ver o que eles estão conversando? Como é que é a segurança no nosso bairro? Vamos batalhar para ter uma pessoa que a gente confie e goste para ser eleita como nosso representante? Né? E aí a gente fazia a ponte com as outras escolas. Ó, vamos juntos fazer uma pressão? Porque aí se juntar, e a gente tem essa questão no Brasil, que é a classe média, a média alta, acaba tendo uma voz que ecoa mais, que fala mais alto. Então, nós pais dessa escola, a gente consegue juntar para ir lá e falar e fazer contato com as escolas públicas. E aí surgiu um outro projeto que foi muito legal também, que é, eu moro num bairro razoavelmente residencial, daqueles que tem, é do lado da Vila Madalena, que é aquela zona, aquela bagunça, mas ele é razoavelmente residencial. Tem escola, comércio que fecha até às 8 da noite. Então é muito fácil da gente andar aqui a pé. Mas tem criança pequena, precisa de companhia para atravessar a rua, e quando eles crescem um pouco mais, aquele medo, ai, vai roubar o tênis, né? Ainda os meus filhos, eles só tiveram celular já adolescentes, eles são mais velhos, eles têm 16 e 18 anos. Aí, uma outra pessoa da OPS veio com a ideia do carona a pé, que uma outra pessoa de uma outra escola tinha trazido. O que é o carona a pé? É uma família se responsabiliza, ou na entrada ou na saída, por fazer um trajeto e vai passando e pegando as crianças do bairro. Ninguém anda sozinho, né? Você vai acompanhando, que barato isso. E isso fez a gente conhecer, e aí você vai trabalhando essas redes de contato entre escolas, entre grupos de pais. Aí a gente conheceu o pessoal de Paraisópolis, que é uma comunidade enorme aqui em São Paulo, é uma comunidade de 1 milhão de habitantes, né? Que eles criaram lá o caminho escolar de Paraisópolis, e que vem com uma pegada super legal, que é, além de fazer esse caminho conhecido, e apresentando as crianças para os comerciantes. Porque se por um acaso um mais velho, um de 11, 12 anos, que já pode ir andar sozinho sem nenhum problema, mas se ele se sente com medo, ele percebe que tem alguma coisa, ele entra naquele comércio, ele entra no sapateiro, ele entra no posto de gasolina e pede socorro. Ai, tô toda arrepiada, muito bom isso, porque, né, quem nunca passou por uma situação assim, né? Quando jovem, adolescente, e que lindo isso, né? De ir tecendo essa teia, né? Essa rede mesmo de cuidado, de proteção, né? De todo mundo se cuidando. Que muito lindo isso, que barato. Então e a gente não conseguiu fazer o carona a pé, porque dentro dos compromissos das pessoas em São Paulo, a gente conseguiu fazer só pilotos, mas fixar que um pai ou uma mãe tivessem todo o horário, né, responsáveis, isso a gente não conseguiu articular. Aí vai dos limites das famílias, da disponibilidade, né? Então, isso acontece. Mas ficou muito essa rede com as pessoas do bairro. E a partir dessa, não só da escola, mas aí é muito engraçado, né, Olivia? Porque cada um é multiplicador, que é muito o que eu acredito na vida, né? Então, um vai multiplicando o contato com o outro, e aí, já que a gente começou a participar do Conselho de Segurança, você conhece aquela outra pessoa que é do Conselho de Desenvolvimento do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que é o CADES. Vamos fazer campanha também para ter uma pessoa do CADES? Mas é legal envolver o comerciante do bairro. E aí a gente teve uma sorte que juntamos 3 bairros aqui de São Paulo, que são a Vila Beatriz, onde eu moro, a Vila Ida e a Vila Jataí. São bem coladinhas. A gente brinca que é o grupo Beija, né? Beatriz, Ida e Jataí. E esse grupo juntou com os comerciantes, a gente começou a fazer uma festa junina coletiva na praça. Gente, que barato. Com mesa comunitária, com os músicos. A gente tem a sorte de ter, por exemplo, um músico como Toninho Ferragutti, que é vizinho, né? Paulo Padilha, Antônio Nóbrega. Então, a gente faz uma festa junina. Esse ano vai ser virtual. Uma pena.
Pô, Uma Marília, pena. só agora que você está falando dessa festa junina aí na sua casa, no seu bairro. No bairro, é. Pô, Preciso chamar vocês, né? sensacional, é. E aí faz com show ao vivo e faz com mesa comunitária. Cada um Aham. leva, sabe? A ideia também é de resgatar esses valores de vizinhança. Então, que isso é também outra coisa que me é muito cara e que eu tive a felicidade de encontrar, o valor da troca. Então, desse grupo de vizinhos, surgiu um grupo de trocas e doações. Você não quer mais? Joga lá no grupo. Vê se você troca por alguma coisa que você precisa. Aí você vai descobrir vizinho. Aqui em casa eles ficaram me enchendo a paciência porque eu ficava trocando coisa por kombucha. Eu não sei fazer kombucha, eu nem tentei, na verdade. Aí eu ficava achando coisa e botava no grupo. Alguém quer trocar um abajur por 2 litros de kombucha? Maravilhoso isso. Eu tive essa ideia outro dia, pensando sobre novas economias, né? Outro dia eu quero ainda um binóculo para o meu filho, porque, né, a gente aqui na quarentena, eu estou morando num lugar alto que a gente consegue ver de longe, é linda a paisagem, eu queria ficar com ele, né? Mas não estou a fim de comprar um binóculo, sabe? Tem gente que deve ter um binóculo encostado em casa, ou que queira emprestar, ou que queira doar, ou trocar por alguma coisa, Sim. né? Enfim. E aí pensei nisso, se a gente desenvolvesse algum aplicativo, alguma espécie de Uber da troca, assim, sabe? Eu tenho um binóculo, aí o algoritmo junta todo mundo, mas, enfim, eu já estava pensando lá no Uber, você estava fazendo isso na real, né? Como é que foi isso? É um grupo que é super bacana, você tem que lidar, é um monte de gente junta, é um grupo gente que de não se WhatsApp? conhece, é um grupo de WhatsApp. Dá um trabalho, eu fico fora um tempo, porque aí entra aquelas pessoas do bom dia, boa tarde, boa noite, fica insuportável, mas aí você volta. E esse grupo fez uma outra coisa, porque, né, e é bacana você estar nessa vizinhança, Olivia, porque vão dividindo as tarefas. Então, esse grupo mais engajado, por exemplo, com o Conselho do Meio Ambiente, com o meio ambiente, com cuidado com praça. Aqui em São Paulo a gente teve um movimento Boa Praça, de revitalização e ocupação das praças, né? A gente tem que ocupar para que não sejam lugares perigosos, para que a população esteja. Isso foi lindo aqui ao redor. É um privilégio, é um luxo. Eu estou falando de um lugar muito confortável, de uma população que pode fazer escolhas. Temos essa consciência, né? Acho que toda essa escolha de como consumir, o que consumir, de consumir menos, ela parte de um lugar de conforto e eu tenho isso muito claro, né? Mas esse grupo, por exemplo, mais engajado, que cuida das praças mais diretamente, eles conseguiram fazer uma casinha, eles pediram autorização na prefeitura, e que a gente começou a juntar equipamento lá. Então, aquela coisa de aqueles regadores de pressão, cortador de grama, furadeira. Para que eu vou ter uma furadeira em casa se eu uso 2 vezes por ano? Mas se meu vizinho tem e puder me emprestar, não é fantástico? Pô, Né? podia ser do prédio. Eu não tenho, estou querendo aqui um martelo, uma furadeira. Podia ter no prédio, né? Coisa que o prédio tem, a pessoa vai lá. Aquela coisa de lavanderia coletiva que você tem nos apartamentos, nos prédios, né, nos Estados Unidos, e que brasileiro acabou, cada um tem a sua máquina de lavar roupa em casa. Aliás, de máquina de lavar roupa, eu moro em casa, também tenho essa vantagem, né? Mas, por exemplo, eu aprendi que a água do enxágue da roupa, se você compra um tamborzão e deixa do lado, você pode regar as plantas com ela. Porque aqui em São Paulo a gente também teve a questão da seca do reservatório, né? Uns 4 anos atrás. E aí fui aprendendo também um monte de coisas com essa relação com a água, né? Lógico que a gente já sabe que a água é um bem limitado, que a gente tem que cuidar bem. Eu também tenho consciência de que 70% da água do país ela é usada para irrigar o agronegócio e para as indústrias. Né? Nós, consumidores finais, somos só 30%, mas me parece que faz parte da educação de cada um pelo planeta. Né? Eu não consigo falar, não, então já que eu sou só 30% e o peso é das indústrias, eu não preciso fazer nada. Não, eu preciso também. Eu acho que é um movimento... Nesse quadrado dos 30% ali também precisa, né? É tudo. Eu gosto muito de uma ideia que que o Aristóteles traz, né? Que ele fala, o hábito cria a virtude. Se você começa a criar hábitos, digamos, virtuosos, a virtude vem junto. Então, se você mantiver isso, e eu acho que isso faz muito sentido quando a gente fala... E aí, como é que liga no nosso trabalho, né? Por exemplo, essa questão do hábito e tal? É o hábito da conversa.
o hábito da mediação, nem que ela não venha com esse nome, mas o de parar e ir na sua casa, nas reuniões de vizinhança, você trazer isso e falar, mas espera, o que você quer dizer com, né? O que você está entendendo por isto? Né? E é tão bacana como a gente vê a técnica que a gente tem para o nosso trabalho, para a nossa profissão, ela podendo ser aplicada e usada nessas outras relações todas. Sim, né? sim. É uma atitude, né? Uma postura diante da vida e das coisas da vida, né? Ó, a Val falou aqui. Falamos de compartilhar, de senso de comunidade, um simples deixar a escada na garagem para os vizinhos, até mesmo a bike que tantos deixam parada. É isso, Val. É essa ideia que é muito bacana, sabe? Que eu tenho a sorte de viver. E aí aqui, essa comunidade que é super engajada, ela foi bem além, por exemplo, com criação. A Renata, minha amiga aqui, fofa, querida Renata Neto, super parceira. A gente tem uma horta comunitária urbana na praça ao lado da minha casa. Né? Então é um luxo você ter uma coisa dessa em São Paulo. Aí chama a pessoa que entende de água e o cara vai lá e faz uma cacimba, que é aquela ideia de a água que brota. Né? Aqui a Vila Beatriz, Vila Madalena, a gente está em cima de um monte de córregos que foram aterrados. E isso aparece muito claramente nas enchentes de São Paulo. Né? Mas serve, por exemplo, para criar esse lugar e irrigar a Horta das Corujas, que é uma horta comunitária. É o nome, Horta das Corujas? Ou tem corujas lá? Tinha. A praça chama Praça das Corujas. E aí a horta é a Horta das Corujas. É uma horta comunitária. Tem uma divisão de tarefas. E da horta comunitária surge o quê? A composteira comunitária. Então a gente tem composteira nas praças do bairro. E aí tem o grupo super responsável que todo domingo às 10 horas da manhã, agora suspenso na pandemia, mas tá lá. E você, se você puder, você leva o alimento orgânico, o resto, para colocar lá. Se você não puder, mas se for com seu baldinho, você recebe o adubo para levar para sua casa. Né? Aliás, composteira é minha paixão desse ano. Eu não tinha tido coragem ainda. E eu amo as minhas minhocas californianas, vermelhinhas, gordas. O que é uma composteira? Para quem não sabe, conta como funciona uma composteira. A composteira, a ideia é assim, a composteira caseira, a compostagem, a ideia é você pegar resíduos orgânicos, comida, resto de comida, verduras, talos, casca de ovo, enfim, tudo. Proteína animal é mais difícil, porque às vezes a gordura atrapalha nesse procedimento de compostagem. E você vai misturar com a terra no ambiente que as minhocas e os bichos, em geral, façam o trabalho de revirar isso e ir transformando isso num adubo valioso. E o líquido que sai dessa compostagem é o chorume, que também é uma vitamina natural para as plantas. Para levar isso para as nossas casas e apartamentos, em apartamento também fica ótimo, gente. Hoje vende na Leroy Merlin, vende na internet, vocês podem receber em casa, tem composteira de todos os tamanhos. Ela é feita de 3 caixinhas básicas, 3 caixas de plásticas, assim. Tem de vários tamanhos. A de baixo vai ficar vazia e ela tem uma torneirinha, que ela vai receber o chorume. A do meio e a de cima são caixas plásticas todas furadinhas embaixo. E você vai começar por uma delas, você vai colocar um pouquinho de terra pura lá, você vai comprar minhoca. A primeira. Isso. Bota terra normal, terra que bota compra dois dedinhos que você compra de terra normal, terra vegetal que você compra no horto da vida. Isso. Tá. Aí você vai descobrir que tem muita gente hoje em dia que vende minhoca. E aí o meu conselho tem que ser a minhoca californiana, porque eu já aprendi que minhoca brasileira não vive confinada. Minhoca brasileira gosta de solo. É fina, mas minhoca californiana é demais. Elas são vermelhinhas, elas são lindas. Mas vende no Brasil ou você trouxe de viagem? Não. Vende. Tem gente que já cria isso e você compra a porção de minhocas. Mas a minhoca californiana é um tipo de minhoca? Ou ela é californiana mesmo? Não, é uma raça. Tô brincando. Ela, de algum momento, ela deve ter chegado da Califórnia, mas ela é uma raça. Ela é vermelhinha, ela é diferente da nossa. Tá. E aí você põe as minhocas lá, você cobre com um alimento orgânico e com serragem ou material seco.
Por exemplo, uma coisa que eu aprendi também, eu tenho a picotadeira de papel no escritório, para os documentos, etc. Esse papel seco é super bacana para ajudar na composteira. Então, você já pega o papel que sai do escritório picotado e já traz para a composteira. O ideal mesmo é que ele não tivesse tinta, mas aí está pedindo um pouco demais, porque está impresso, né? E aí você forra e fecha, tampa. Você vai, dependendo de como for o ambiente que ela tiver, mais quente, mais frio, o que tipo de alimento, você vai aprender a lidar com as bichinhas. Cada casa tem um ritmo. Aqui em casa eu achei, uma vez por semana as minhas minhocas gostam de comer. Elas ficam felizes uma vez por semana. E você vai repetir esse processo. A terra é só uma vez, depois é só alimento e material seco, alimento e material seco. Até que a caixa fique cheia. Ficou cheia, você vai trocar ela com a outra, ela vai ficar, esse material orgânico vai ficar descansando e pingando o chorume para debaixo. E aí você vai começar o trabalho na de cima. Passou um tempo, você vai ver que o material orgânico da do meio, ele já tá fofinho, e aí você vai aprendendo também a lidar com o cheiro, você não pode ter mau cheiro, se não tem alguma coisa errada. Aí você tem que verificar se tem mau cheiro, se você precisa pôr menos alimento, se você precisa pôr mais serragem. A gente vai se comunicando ali com as minhocas. Você vai sentindo, né, também. Isso. A tua produção também, né, desses restos, né, dessas coisas, você vai administrando. Eu posso dizer que aqui em casa é uma loucura, porque a gente já recicla tudo. Aliás, antes de reciclar, a gente também aprende a reutilizar, né, que isso também é super importante. Enfim. Olha, tem uma pergunta aqui da Bibi. Dá barata? Fala. E bicho? Não, Barata, mosca, nada, essas coisas. nada. Não, nada. Se tiver qualquer bicho a mais, Bibi, é porque tem algum desequilíbrio na tua caixa e você tem que descobrir qual que é. E aí tem bastante gente na internet, inclusive, que te ajuda. Você manda foto, se precisar trocar de ideia. Aqui em São Paulo tem a Luciana Caran, da Envolve Eco BR, que vai na tua casa ver, se você precisar. Né? Aliás, a Lu também produz aqueles tecidos com cera de abelha para você envolver frutas. Que lindo, né? Aquilo você tem que esquecer adora. o filme. Esquece filme plástico e alumínio, só tecido com cera de abelha, gente. Isso é. Enfim, aí você deixou a outra caixa descansando, passou uma semana, aquilo lá tá pronto, aquilo lá é vitamina para os vasos. Aí você vai esvaziar quase toda essa caixa, colocar nos seus vasos todos, dá para o seu vizinho, se você não tiver muito vaso, e começa tudo de novo. E assim vai. E aí, isso que fica fofinho, que você falou, quer dizer, você recolhe isso e joga isso fora aonde? Vai tudo Não, pro você não vaso? joga fora. Isso é o alimento do vaso. Então você tem você vai pegar você seu não joga vaso. nada fora. Eu achei que você usasse o líquido para as plantas, mas você usa o líquido e o fofinho que fica. O líquido você vai pegar um borrifador. Tem um aqui. Você vai pôr uma parte de chorume e o resto de água. Sair borrifando pelas plantas todas da casa. E o adubo você vai colocar nos vasos. Então faz aquele serviço de pega o vaso, tira a parte de cima da terra que está mais seca, dá uma cavucada, põe essa parte nova, tampa de novo. Nossa, elas vão que vão. As jabuticabeiras aqui de casa estão ótimas. Felicíssimas. Estão super contentes. E aí, se você tiver a sorte de achar um grupo animado e morar perto de uma praça, parte para uma composteira comunitária, que é muito legal. E aí consegue receber. Tem aí. Você tem aí e tem a comunitária. Isso, exatamente. Porque é muito louco. Se vocês começarem a fazer isso, Olivia, você vai ver aqui em casa, o nosso lixo que vai para o lixeiro é muito pouquinho, porque a gente recicla tudo. A gente já vem reutilizando as coisas, aquela coisa de diminuir a embalagem já há mais tempo. Mas tem coisa que a gente não se livrou ainda. O leite, às vezes, vem na Tetra Pak, o leite, às vezes, ainda vem na garrafa de plástico. Né? Ainda não deu para voltar para o leite no litrão de vidro, que seria o ideal. Né? Mas às vezes eu vejo por aí para vender. Acho que vai voltar, né? Tomara. Uma das coisas que... Aliás, eu estou vendo que a Mariana Basta está aqui com a gente também, que é outra super da jardinagem, é outra super da compostagem, uma delícia. Mas, enfim, aí quando a gente passou a ter a composteira aqui em casa, né, a gente fez um lixo especial para juntar. Gente, é muita coisa. É impressionante. Eu não sei se aqui na minha casa o povo é muito da fruta,
Mas é muita coisa orgânica que a gente junta. E não dá conta. Uma parte eu tive que voltar a colocar no lixo, agora, porque com a pandemia a gente não está podendo fazer os coletivos na composteira. Então, não, assim, comecei a lotar o freezer, aí o pessoal aqui de casa falou, ó, não chega, né? Vamos tirar um pouquinho de composto orgânico. E aí a gente ainda joga fora um tanto. Mas é super legal, vocês vão sentir muito como... legal. Eu tenho gostado muito assim de cuidar das plantas. Eu mudei para um apartamento, né? Eu morava numa casa que tinha bastante espaço, eu tinha vasos e plantas e tal. Agora eu estou num apartamento, mas super tenho minhas plantinhas pela casa e é um barato, eu adoro. E vou pensar, eu não tenho uma composteira aqui em casa, talvez na área de serviço possa ficar. Elas tem a menor de todas, sei lá, cada gaveta tem menos de um palmo. Então ela se encaixa super. Eu tenho uma amiga, Regina, que ela fez agora uma cozinha super moderna, ela deixou um nicho para a composteira dela, ela até fez uma base de rodinha para puxar e sair. E ficou super elegante, ficou super bacana. E só que a Regina tem uma coisa engraçada, agora eu preciso saber como é que tá. Mas no começo ela não estava equilibrando muito, e tem uma coisa importante, você percebe que a composteira está dando certo se as minhocas estão se reproduzindo bem. As minhocas são ótimas para perceber o equilíbrio de onde elas estão vivendo. Elas percebem que se estiver faltando comida, elas reproduzem menos, e se estiver indo bem, elas reproduzem mais. Na casa da Regina, as minhocas estavam um sucesso. Só que essa cozinha super moderna que ela fez com apartamento. E ela fez naquele piso que a parte de baixo é o piso mesmo, o contrapiso, e é um piso elevado que os prédios hoje têm para passar os fios e cabos por baixo, né? E as minhocas dela, muito safadas... Foram lá para baixo. É isso que eu te perguntar. A minhoca não pula fora da caixa? Ela deve ter deixado... minhocas assim pelo chão da cozinha? Não, porque as caixas são encaixadinhas, Olivia. Não tem jeito delas saírem. A caixa de baixo é fechada porque é com líquido. E uma encaixa na outra, tipo Lego. Entendi, lacra. Lacre, tem uma tampa por cima, tem uma tampa. As minhocas, só se elas fossem muito organizadas para elas empurrarem a tampa. E como é que foi parar lá embaixo do piso? Ela deve ter deixado, na hora de encaixar uma caixa sobre a outra, ela deve ter deixado um vão, um degrau. E aí as minhocas foram se lançando e foram passar todas lá embaixo. Eu ri muito com a Regina, ela me ligando para pedir socorro com as minhocas. Ela falou, tô catando minhoca. Eu falei, cata minhoca, Regina. É muito Mas bom, é muito divertido. É muito divertido. É muito legal. Muito bom aprender isso. Eu quero esse tempo aqui, né? A gente está usando esse tempo para refletir tanta coisa, né? E para mudar o que tem que ser mudado, jogar fora o que precisa ser deixado para trás e adquirir novos hábitos para a gente viver num mundo mais sustentável, viável, né? Onde a vida é viável. Então, acho que é disso que você está falando, né, Marília? Quando você pensou até em trazer esse tema e compartilhar essa experiência, pensar nisso, né? Como viabilizar a vida, né? Como viabilizar... Sim. E tem uma outra experiência que eu queria compartilhar aqui com vocês, que é da OPS, da Organização dos Pais Solidários, que a Escola Vera Cruz, aqui em São Paulo, ela tem uniforme, e ela os uniformes são obrigatórios para educação física e alguns passeios. E ela tem, como ela é construtivista, ela tem um material didático próprio. Então, os alunos trabalham com fichários, e são fichários de excelente qualidade, porque eles vão preenchendo esses fichários ao longo do ano. E esse fichário vira o material de consulta deles, digamos assim, né? Então, ao invés de guardar um livro didático, você guarda esse fichário. E a gente percebeu que todo ano tinha que comprar fichário de todas as matérias e uniforme, né? E criança cresce numa velocidade absurda, né? Perde roupa. E a gente começou com um pequeno grupo, o que a gente chama de trocas solidárias. Então, a gente recolhe as doações, a gente começou a ensinar para os nossos filhos, que tira o material desse fichário, deixa em casa ou junta mais, separa e doa os que você não usar mais. E também quando o cara sai no 9º ano, ele tem uma coleção de fichários, dos quais alguns ele vai continuar consultando, os do 9º, do 8º, quando ele entrar no 1º do ensino médio, mas vários outros que ele vai deixar de usar.
Então esvazia, pega o conteúdo que você quer e doa de volta, porque é um um papelão cartonado de alta qualidade. E aí a gente começou no movimento pequenininho, Olivia, e a escola olhava assim para a gente meio estranha, essas esquisitas, com esses uniformes aí, esses fichários usados. Aí a gente começou a colocar livro de ficção, livro didático no meio, livro de consulta, né? Um atlas sempre tem, um dicionário, uma gramática. Pois é. E eu sei que o nosso movimento ali pequeno, no começo a escola desconfiava da gente, hoje a escola é super parceira. Nós fomos crescendo tanto a nossa troca solidária e a gente foi se organizando e fazendo uma rede, principalmente dos pequenininhos, né, até o 9º ano, o ensino médio, menos porque o ensino médio não usa uniforme, e que hoje a gente reutiliza 47% dos uniformes e materiais da escola. E a gente conseguiu levar isso para o ensino médio. Aí, quando os nossos filhos cresceram e a gente estava mais atuante no ensino médio, a gente levou isso para o ensino médio com os livros didáticos. E livro didático é uma coisa caríssima. Caríssima. Eu não sei, as editoras vivem muito disso, a gente sabe, né? E eu posso dizer que eu comprei muito pouco livro para os meus filhos. E isso gera uma outra coisa que é muito legal. Não é só economia de dinheiro, é a diminuição tem que fazer menos livro, tem que fazer menos uniforme, tem que fazer menos fichário. Então você diminui lá na ponta. Porque foi assim que a escola chamou a gente para falar, pera, eu quero entender melhor essa ação de vocês. Quando eles perceberam que o almoxarifado deles estava ficando lotado. Porque tinha sobrado muito uniforme sem vender. Porque tinha sobrado muito fichário sem vender. Muita pasta polionda sem vender. Aí eles falam, pera, como é que funciona? Então vamos ser parceiros, porque aí eles encomendam menos. Então é uma cadeia. E o aluno passa a tomar muito mais cuidado com o material dele. Porque ele sabe que aquilo vai ser para outra pessoa. Exatamente. Então o movimento é muito bonito. E aconteceu isso também com os livros do ensino médio. Né? Eles começaram a tomar mais cuidado, de falar, cara, não rabisca, não acaba com o teu livro, porque ele vai poder ser de consulta do outro que está vindo aí. Né? Então, esse movimento foi muito bacana, de engajar os alunos para esse trabalho junto conosco. Né? Não, eu acho isso maravilhoso. Não, conclui. Não, e aí foi bem bacana, porque aí a gente... às vezes as pessoas se mudam de bairro, mudam de escola, né? Também tem outras insatisfações com a escola, e levam a ideia. Então, hoje a gente tem em algumas escolas de São Paulo esse trabalho das trocas. Mas eu vou dizer com muito orgulho que o nosso ainda é o único que os pais cuidam e a gente zela do procedimento inteiro, da coleta até o fim, com o apoio da escola, mas não é gerenciado pela escola, é um grupo. Porque aí traz também esse sentimento de comunidade. Volto para aquela história da porta da escola, para esse caminho em volta, para aprender a dar carona, para ter menos carro na rua, né? Essa coisa, se eu estou indo levar meu filho para a festa, se eu estou indo levar meu filho para o treino, para o jogo do final de semana, por que eu vou sair da minha casa com um lugar no carro ocupado? Se eu posso botar 4 carros, né? Dependendo do tamanho deles e do tamanho do carro. Mas vai trazendo essa emoção. Esse efeito, esse contágio, né? Esse efeito que vai, né, irradiando, é que nem as práticas colaborativas. Só acontece se todo mundo estiver fazendo. Não adianta eu brincar sozinho ou eu sozinho ter todo um movimento. Na verdade, isso que você falou, as pessoas vão para outros espaços e vão levando e vão amplificando isso, que é o que torna aquilo realidade, né? É quando as coisas elas vão sendo espraiadas, assim, né? Que lindo e é muito legal isso, porque aí quando você consegue ir se organizando e conectando as coisas, né? Então eu falei da porta da escola, da carona, dos comerciantes, e aí os comerciantes se unem para participar da festa, doando coisas, e aí ano passado a nossa festa junina, a proposta foi festa lixo zero. Vamos tentar não gerar lixo, né? Como é que é você levar a sua caneca para a festa? Como é que é você levar o seu guardanapo, né, o seu pano de prato para usar como guardanapo? Como é que é produzir menos lixo? E a gente vem fazendo essas experiências. E aí pontos, né? Aqui eu tenho um perto de casa, que é um lugar super bacana, que é uma livraria de quadrinhos, mas ela também é um ponto de encontro, porque ela serve pequenas comidas, que é a Cidade de Papel, que meu filho Bento ama.
E a Bel, que é a dona, é super participativa. Então, o que ela propôs também? Ela passa a ser ponto de coleta de coisas de reciclagem mais complicada. Então, por exemplo, uma coisa que eu aprendi o ano passado. Esse bicho aqui, essa esponja maravilhosa que todo mundo tem em casa... Tô com duas aqui que eu não sei o que fazer com elas para jogar fora. Vamos lá. Exatamente. Caramba. Isso aqui é um poliuretano que não recicla, não reutiliza. E isso daqui é que nem fralda descartável. Fica no solo uma eternidade. Na medida do possível, aliás, buchas vegetais em casa para facilitar, porque isso daqui a gente pode até plantar em casa, demora um ano. É minha meta agora para esse ano, é plantar bucha vegetal. Mas então o que acontece, Olivia? Você falou, tô com duas aqui, não sei o que fazer. Porque se você entrar lá no site da indústria que fabrica essa esponja, eles têm lá um programa de reciclagem. Só que você tem que se cadastrar. Você pode cadastrar teu prédio, por exemplo. E aqui no bairro, a gente tem esse ponto de coleta que é a cidade de papel. Então, junta lá, né? Então, é muito legal quando a gente vai conectando essas coisas. E aí, como tem tudo a ver com prática colaborativa. Visão sistêmica, a vida é assim, a gente está conectado, a gente está em rede, a gente é interdependente, a gente precisa do outro para viver. Então tem muita coisa que eu posso fazer como indivíduo, muita coisa que eu posso fazer na minha casa, mas que só vai fazer sentido se o meu vizinho fizer também, né? Aquela história da dengue, por exemplo. Não adianta eu tirar água dos meus vasos se o meu vizinho não cuidar dos vasos dele também. Perfeito. Porque eu vou pegar dengue também. Né? Essa pandemia, na verdade, ela vem evidenciar isso da forma mais cruel possível. Né? Porque ela volta a nos atropelar com a desigualdade social, a nos atropelar com as diferenças de acesso à saúde, a educação, porque os nossos filhos estão muito bem tendo educação online. As escolas dos nossos filhos têm. A gente tem Wi-Fi, a gente tem 5G. Só que 80% dos alunos de ensino médio do Brasil estudam em escolas públicas. E em que condições? Aí vai para a discussão do Enem, enfim, podemos também fazer as outras. Mas o fato é que a interdependência está muito presente. E se a gente consegue, ao invés de olhar para esse sofrimento todo, que está aqui escancarado e nos angustiando, né, esse tempo todo. Mas se a gente olhar para, olha quanta coisa bacana a gente pode fazer, né? E mesmo, né, só para falar dessa coisa da escola pública, do Enem, enfim, quantos movimentos também foram possíveis de surgir, que nem, eu não sei como é que foi aí no Rio, mas uma rede que surgiu do Ampli Enem, que era você se cadastra para pagar o boleto do Enem de um aluno que não conseguiu a isenção, mas não está conseguindo pagar. São pequenas ações e que fazem uma diferença na qualidade de vida das pessoas, né? Enorme. Eu soube hoje de um movimento solidário, agora não vou saber falar, que vergonha, de alguém que conseguiu computadores para uma rede de escolas, uma coisa impressionante, assim. Aqui em São Paulo a gente tem um outro movimento que é comprar um plano de internet 4G para os alunos de escola pública, né? Então tem um monte de coisas que você vai olhando. Enfim, da necessidade surgem essas coisas todas. Mas, como eu falei, eu tenho noção de que nós somos pessoas que podem fazer escolhas. Nós estamos num patamar de privilégio na vida. Então, se nós podemos fazer essa escolha, que a gente faça essas escolhas o tempo todo. E não só quando a água bate na bunda. Sim, né? sim. Então, não perder essa noção. Porque, e essa noção do bairro, de vizinhança. Vizinhança tem outra coisa aqui em São Paulo que é super legal, que é a vizinhança solidária. Você sabe quem são seus vizinhos? Você tem o telefone dos seus vizinhos? Você pode avisar eles que você foi... Eu moro em casa, né? Repito que é uma situação diferente. Mas mesmo em apartamento, você pode avisar o seu vizinho que você não vai estar para ele olhar para a sua casa? Sim. Um grupo básico de WhatsApp com a vizinhança, rua de cima, rua de baixo. Sim. Né? Que são coisas que melhoram tanto a qualidade de vida. Uma coisa simples do tipo, chegou também um entregador aí, eu não tô para receber, você pode pegar para mim? Sim, claro. Poxa, tão simples, né? né? Isso, é um barulho estranho que você ouve na casa do outro, né? É uma rede de proteção mesmo. Isso. Né? É uma rede de proteção. De cuidado mútuo. Exato, que é o que a gente estava falando, né? Eu fiz até chamar disso de cuidado, né? Essa ideia de a gente construir
comunidades de cuidado, né, de seguras, né, assim, enfim, que se relacionam de verdade, né? Eu acho que é disso que a gente está falando, né? Fortalecer, sentir concretamente o significado desse sistema, né? Dessa rede, dessa teia de relações e colocar intenção nisso, né? Sim. Acho que a gente está falando, colocar intenção, não é assim, não, mas eu vou colocar intenção, eu coloquei aqui, quando eu aumentei no início da pandemia, eu aumentei o meu plano de internet. Aí eu botei um aviso, falei, né, fiquei vendo essas iniciativas de pessoas, né, botando um aviso no elevador, vou fazer compras para vocês, se precisar e tal. Aí eu resolvi botar um aviso aqui no hall. Falei, caros vizinhos, estou com uma internet muito boa, se alguém tiver sem sinal, podem me pedir, meu telefone é esse que eu dou a senha, porque, né? E aí, ninguém viu, ficou no hall, assim, ninguém demoraram a ver, meus filhos acharam estranho. É engraçado, né? Como uma coisa simples assim, né? Primeiro reclamaram, mãe, você vai dar o sinal, a gente vai ficar sem sinal, nossa internet vai ficar ruim, isso é bobo. Aí eu fui conversando, falei, não, gente, sabe? E é incrível, né? Como você acha que é óbvio que seus filhos vão saber, não é tão simples assim, né? A gente tem que colocar a intenção e exercitar isso, fazer escolhas e educar os filhos. E a gente sair da zona de conforto, né? Não ficar só ali naquilo que a gente está habituado a fazer. Muito bom isso, muito importante. Que dá trabalho, viu, Olivia? Eu não estou dizendo que sejam atitudes que sejam fáceis, assim. Tem coisas que tiram um pouco o conforto do dia a dia, essa coisa de, putz, eu vou usar a água do enxágue da máquina para regar minhas plantas. Isso obriga que eu esteja com o ouvido ligado na máquina de lavar roupa para que naquele momento do ciclo eu corra lá e coloque no meu baldão, né, do meu reservatório, porque eu tenho espaço em casa para fazer isso, né? Casa tem essa vantagem, por exemplo, a gente pôde fazer uma reforma aqui há uns anos atrás e a gente colocou aqueles tambores enormes de coleta de água da chuva, da calha. Então a gente tem um tambor na frente da casa, um tambor atrás da casa, e eu moro num sobrado, e a gente conseguiu colocar 2 tambores na lateral, e aí a gente fez uma gambiarra junto com o pedreiro, ele achou muito engraçado, para abastecer a caixa acoplada das privadas, né? Então, quando chove muito em São Paulo, eu só dou a descarga com água da chuva. Com água da chuva, maravilhoso, maravilhoso. Né? E que tem um planejamento? Tem, né? Tem outra coisa que eu faço que o Luiz detesta, ele não faz, mas eu não consigo, eu brinco que eu sou muito neta da minha avó. A gente tem aquecimento solar em casa, então às vezes a água demora um pouquinho para esquentar. Então eu tenho um balde, a Renata que estava aqui com a gente, não sei se ela ainda está, a Renata também faz isso. Um balde na medida que eu boto embaixo do chuveiro, quando o balde enche, a água está na temperatura boa, esse balde fica ali guardado. E depois, ao longo do dia, você vai usando para dar descarga, né? Você vai lá e, número 1, você usa o balde. Número 2, tá bom, você aperta a descarga, né? São coisas pequenas, mas que no dia a dia, para mim, que nem apagar a luz, né? Eu não sei como é que eram seus pais, Olivia, mas a Rê tá aí dizendo assim, eu cresci com a minha mãe na minha orelha falando, eu não sou sócia da Light. Eu não sou sócia da Light. Apaga esse abajur, menina, né? O cômodo não precisa ficar aceso. Tira essa televisão da tomada que vai ficar gastando luz enquanto isso. Mas é isso, né? Nenhum de nós é sócio da Light e essa energia custa muito cara para o planeta. E a gente tem que ter essa noção, né? Não é à toa, a Agenda 2030 da ONU, com os 17 objetivos para 2030, que nós estamos bem longe de cumprir, mas ela faz todo sentido nas nossas ações cotidianas, né? A Cris, minha amiga, a Cris Lobo, também não é sócia da Light. E é isso, é sem perder essa noção de que, sim, tem toda uma questão com agronegócio, com a indústria, com produção, que a gente tem que ficar atento, que a gente tem que criticar, que a gente tem que reduzir o que a gente consome, né? Aumentar troca de roupa, né? Brechó. Tem toda uma rede que a gente pode fazer que é muito legal, né? Enfim, tem que estar atento a tudo isso, mas tem coisas que a gente pode fazer com menos desperdício de comida. E sabe uma coisa que eu estava te ouvindo falar? Só para te dizer, a gente está entrando nos 10 minutos finais. Tá? Tá bom. Uma coisa que eu estava te ouvindo falar, e aí qual foi o momento? Você falou desse movimento da escola, né? Que então você
fizeram aquela organização de troca dos uniformes, dos materiais, aí viram que precisava produzir menos. Você começa a perceber que você inicia um movimento de desaceleração da loucura, né? Porque é assim, a gente tem que consumir muito, produzir muito, a vida de todo mundo é muito estressante. A gente vive botando uma energia que é desnecessária para manter esse ritmo, quando a gente consegue ter as coisas com um ritmo menor. Porque no início da nossa conversa, eu fiquei imaginando o que algumas pessoas que estavam ouvindo a gente, eu mesma pensei isso, mas que horas a Marília arruma tempo para se engajar nesse grupo, naquele grupo, né? Eu pensei isso, né? Falei, mas na verdade, agora eu estou, né, imaginando aqui, chegando ao fim da nossa conversa, que assim, o tempo ele é um deslocamento de energia para alguma coisa que, inclusive, nos preserva e nos dá mais tempo. Porque se a gente está botando a energia toda no lugar errado, né, nessa coisa de eu tenho que fazer mais dinheiro porque eu tenho que consumir mais, se eu consigo consumir menos, reciclar, reutilizar, trocar, reaproveitar mais, eu posso fazer menos dinheiro, logo eu posso trabalhar menos, me dedicar a essas coisas e a outras coisas também. Então, é toda uma lógica de desaceleração também dessa sanha desesperada pela produção, né? Pela coisa. É lindo isso, né? E gera outras formas de satisfação. Sim. Traz outras fontes de satisfação e de prazer, né? A Rê, minha amiga, colocou aqui também, né? Tem o projeto da segunda-feira sem carne também, né? Diminuir o consumo de carne, porque do jeito que a criação é feita hoje no mundo, ela acaba com áreas de mata, né? Enfim, tem toda uma contaminação nesse processo que usa muita riqueza natural para produzir. Então, são vários movimentos. E aí, gente, assim, você não precisa se engajar em todos. Você faz o que você pode, faz o que faz sentido para você. Sim. Isso que é importante. Acha um nicho que faça sentido para você e vai nele. E foi aquilo que você estava na live passada, que eu conversei com a Clarice Nisquet, minha vizinha. Clarice, estou falando de você, minha vizinha. E a gente falou isso, né? De você começar a fazer as pequenas coisas, ou as coisas que estão ao nosso alcance, no nosso raio. Porque a gente entra também numa loucura de tem que fazer tudo e você não faz nada, te paralisa. Mas quando você consegue ajudar quem está do seu lado, criar uma pequena rede, 3 pessoas, 4 pessoas, 7 pessoas, 10, a coisa ela vai reverberando e vai acontecendo naturalmente, né? Então, isso. O dia da Marília não tem 48 horas. Não, o dia tem 24, eu gosto de dormir 8, fiquem tranquilos. Eu sou aquela pessoa que acredita eu acredito, aliás, em sonhar também. Dormir é importante porque a gente sonha, sonhando a gente constrói nossos futuros possíveis. E o sonho a gente está terminando, vou terminar com essa ideia. A ideia é que o sonho que a gente vai sonhando junto, e eu volto para essa ideia, né, que a gente está recuperando aí com Krenak, Copenhague, né, a queda do céu, coisas tão importantes, essa reconexão com a natureza, de que a gente é parte da natureza, né, ela não está aqui para nos servir, a gente é que é parte dela. Esse sonho em volta da fogueira que trouxe a gente onde está aqui. Foi assim, sonhando juntos, né? Hoje é uma live, mas estamos aqui com as nossas xícaras tomando nosso chá. Foi assim que o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas nasceu. Foi um sonho sonhado junto. E começou com uma pessoa lá em 90, e aí essa coisas vão indo. Exatamente. E aí as redes vão se tecendo e vai chegando nas pessoas na hora também que tem que chegar. As coisas têm que fazer sentido. E aí me pega no coração. Porque eu acho que é isso. Quando faz sentido, a gente abre a janela. A gente abre a porta e deixa entrar. Então, a coisa vai. Tem que fazer sentido. Flui. E aí flui. E aí muda qualquer paradigma. E aí a gente junto muda a cultura. E aí a gente tem coragem. E aí a gente tem energia e a gente acha a nossa turma. A gente acha o nosso bando. E a gente sabe que a gente conta com esse bando, que o bando conta com a gente. Perfeito. E que a gente está junto no mundo. Perfeito, então, perfeito. É isso. Então
Então é isso, eu vou agora, acho que Marília, maravilhoso, lindo te ouvir, tá? Queria te perguntar mais coisas, faltou um pouco, mas foi lindo. Mas agradeço super esse espaço de conversa, é um assunto que me é muito, muito, muito caro e foi um prazer poder dividir com essas pessoas que estão aqui conosco. E aí eu fico feliz que cada uma delas, alguma coisa deve ter tocado. Enquanto você está despedindo, eu vou colocar então uma música para você, que foi a música que você me pediu. E eu sugeri outra. Tá bom. E é isso, deixa o sol entrar, o sol entra, o sol aquece o coração, o sol ilumina, o sol dá energia. Deixa entrar o sol na vida, deixa fazer sentido. Vamos juntos. Maravilhoso. Obrigada, querida, pelo espaço. Muito obrigada, viu? Pela conversa. Pelas suas palavras, por mostrar outros lados da Marília, que a gente, né, não vê na capacitação, no Facebook, até vê, porque você posta bastante coisa da sua vida. É muito gostoso te acompanhar, viu? E aí, que mais Dudus nasçam com o sol, Carol. Que muitas crianças e muitos bebês nasçam com o sol. Obrigadíssima, querida. Obrigada, nos teus também. Fiquem todos bem, tá bom? Tá ótimo. Seguimos juntos. Obrigada. Obrigada a você. Tchau. Tchau, tchau.